Seja bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Unidas, que esse ano está sendo realizado aqui direto de Florianópolis, a belíssima ilha em Santa Catarina, e onde temos aqui mais de 2.500 congressistas debatendo a inovação impulsionando o propósito das autogestões. E para o meu convidado de agora, é um convidado mais do que especial, porque é o presidente eleito da Unidas, Mário Jorge Vital, um executivo que tem uma história incrível dentro do mundo das autogestões. Então, Mário Jorge, eu queria agradecer o seu tempo aqui para conversar com o nosso público e queria abrir a nossa entrevista perguntando como você está encarando este desafio de assumir a Unidas no momento em que a entidade ganhou uma projeção incrível, resultado de um trabalho muito bem feito nos últimos anos, e aquilo, né? Quando a gente pega algo com a régua lá em cima, a gente tem que subir mais. Sem dúvida. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Núbia. Bom dia a todos que fazem o podcast. Bom dia a você que está nos assistindo. É um baita de um desafio, né? Mas a gente tem aquelas coisas que acontecem na vida da gente, com toda a nossa experiência, né? Tem uma sorte que nos ajuda, porque, na verdade, esse trabalho é de continuidade, que é a legitimação desse trabalho que está sendo encerrado agora em 31 de dezembro. A Unidas está tão projetada, na verdade, eu diria até que a Unidas está no seu lugar. E essa gestão levou a Unidas a esse patamar e nós estamos compondo hoje uma gestão que continua, inclusive tem profissionais que estavam na gestão anterior que estão conosco. Então, é uma renovação, mas é uma renovação que continua esse trabalho. Então, a gente espera, com essa experiência e com esses novos atores, a gente, no mínimo, manter a Unidas como está. A nossa expectativa é avançar. Eu acho curioso, porque às vezes quando a gente vai discutir mudanças de governo, falando em termos políticos, se tem essa discussão, entra um governante novo e muda tudo que o outro tinha feito antes, inclusive as coisas boas. É muito legal ver você com essa mentalidade de que a Unidas tem uma política de Estado Unidas perfeito. E que o presidente está aqui para dar continuidade a tudo de bom que foi feito pelo antecessor, né? Mas, Mário Jorge, entrando um pouquinho aí mais na sua visão, eu queria que você contasse um pouco do seu histórico dentro das autogestões, sua carreira na CACI, como é que você foi picado por esse bichinho das autogestões, que a gente sabe que é uma área que é apaixonante. Então, me conta um pouco de você. Boa pergunta, Núbia. Eu entro no mundo das autogestões pela CACI há exatos 28 anos atrás. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas na empresa e tive uma oportunidade que a CACI dá, e do Sistema Banco do Brasil, que é você trabalhar em diversos estados. Então, trabalhei em carreiras operacionais, onde eu tive a oportunidade, numa época muito pujante da organização, de implantar as primeiras clínicas, que hoje denominadas Clínica CI, que são clínicas de atenção primária à saúde, nos idos dos anos 2000. Os anos 2000, instalar clínicas de atenção primária à saúde na saúde suplementar era plantar rosa no deserto. É curioso você falar isso, desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei de uma fala da própria Denise Eloy, que foi presidente da Unidas, que foi CACI, e que ela fala, enquanto a gente está começando a discutir, deve ter sido uns 3 congressos atrás, enquanto a gente está começando a discutir atenção primária agora, a CACI já falava isso lá no final dos anos 90, Perfeito, né? E eu peguei essa fase da organização. Então, de algum modo, os desafios que me foram postos lá atrás estão sendo muito valiosos para esse momento da Unidas, onde o mercado está, de fato, buscando saúde e não remunerar doença. Então, com esse aprendizado da CACI, onde eu tive a oportunidade também de trabalhar em estados do Nordeste e mais recentemente, há 11 anos, em São Paulo, foi onde eu pude conhecer realidades que é bem a característica da Unidas, né? Nós temos autogestões regionais, nós temos autogestões com mais de 100 mil vidas e nós temos autogestões com 3 mil vidas. E a CACI também tem estruturas em lugares cuja população é menor e a estrutura é menor, e eu pude viver essas realidades diferentes. Quando eu vim para São Paulo, aí eu pude ver uma realidade maior e mais recentemente fui convidado pela diretoria, mais recentemente, quando me refiro, há 3 anos atrás, para implantar o Escritório Nacional de Negócios, que é uma área de desempenho que se relaciona com grandes prestadores. Também foi uma baita curva de aprendizagem que me faz, de algum modo, ter a oportunidade de olhar a Unidas
com esse aprendizado e tentar, na medida do possível, junto com os outros que compõem a nossa gestão, adicionar e melhorar ainda mais essa instituição. Eu vou voltar um pouquinho nessa questão que você falou que trabalhou em diversos estados, porque eu acho que sempre que a gente olha para a autogestão, um dos tópicos que historicamente a Unidas defende é essa questão de que a gente tem autogestão, que tem funcionários em todos os cantos do país, e é diferente você montar uma rede prestadora numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros, e quando você tem que atender o seu funcionário que mora lá no interior do Pará, né? Queria que você contasse um pouco dessa sua visão das diferenças regionais e o que isso traz de complexidade para o nosso segmento de autogestão dentro da saúde suplementar como um todo. A gente tem essas características e o quanto essa presença nacional das autogestões é um diferencial, mas também é um desafio. Se você puder contar um pouquinho. Ótima pergunta, Núbia. Eu diria 2 fatores tornam as autogestões especiais e, ao mesmo tempo, com desafios complexos. O primeiro, eu acho que a sua própria pergunta revela esse desafio, né? Nós temos, por exemplo, operações de autogestão que você tem mais de 50 mil vidas numa só cidade, e aquela mesma operação de autogestão tem 2 vidas numa determinada cidade e geralmente em lugares com poucos recursos, inclusive assistenciais públicos. Sim. Sim. E nós temos, até porque eles pagam e não pagam diferente, por estarem nesses lugares, nós temos que garantir minimamente essa assistência. O que traz, do ponto de vista da gestão e da operação, uma dificuldade imensa, mas ao mesmo tempo traz uma capilaridade. Que quando você supera esse desafio, eu dou o exemplo da própria CACI, hoje a rede da CACI talvez seja a mais capilar do Brasil. Sim. Ou seja, o desafio trouxe uma oportunidade para a instituição. Foi difícil? Foi difícil. Continua sendo difícil? Continua sendo difícil. Mas cria um diferencial quando você vê o resultado desse processo. E do outro lado, que eu diria que também é um desafio, é que a autogestão acolhe os idosos. E isso traz também o seu desafio. Porque a partir de uma determinada idade, e aí os estudos comprovam, a partir de uma determinada idade, você tem uma complexidade de assistência que usa muitos recursos. E como lidar com isso? Se você for Núbia, analisar os números, a proporcionalidade de idosos na autogestão, às vezes é 3 ou 4 vezes superior a de outros segmentos. Se eu não me engano, a gente está com uma média de 27% ou 28% contra a média de 12% do mercado como um todo, Sem sendo dúvida. que esse 12% já tem os nossos idosos Sem dentro, dúvida. né? E acho que essa questão da longevidade vai ser um tema cada vez mais em alta, porque na média a população brasileira está vivendo mais, e as autogestões são experts nisso, Sem né? dúvida. E até complemento a minha fala, dizendo o seguinte, da mesma forma que é um desafio, gera um diferencial e um valor percebido diferente pelo mercado em relação à autogestão. Porque no que ela acolhe o idoso, ela vai desenvolvendo formas de fazer, por exemplo, um modelo centrado no paciente de cuidado. Isso aí foi praticamente imposto à própria autogestão para que ela pudesse prover melhor os seus recursos e cuidar dos idosos. Tem algumas operações que não passam por esses desafios e sequer tem a capacidade ou não foi desenvolvido o suficiente para o que a autogestão já faz com muita tranquilidade, embora traga com muita complexidade a questão da administração dos custos. E aí eu queria entrar um pouquinho nas dificuldades. Eu Pois sei não. que a dificuldade, na verdade, eu sempre falo, é uma possibilidade da gente aprender a fazer algo novo e melhorar, mas eu queria que você listasse aí o que você entende que são os maiores desafios das autogestões aí nos próximos anos. Eu acho que os 2 primeiros, acho que a gente já falou, né? Não vamos garantir rede assistencial para aquele que mora apenas com a sua esposa numa determinada cidade, a questão dos idosos, e a gente também tem que entender que nós precisamos superar algumas questões que estão em discussão de modelos regulatórios que garantam a sustentabilidade da autogestão. A autogestão, como disse no meu discurso inicial aqui, ela não quer privilégios. Ela quer garantir aquilo que diferencia ela das demais, para que ela possa ter um ambiente regulatório que possa dar as condições de que ela seja, digamos, identificada da forma como é. Hoje, se você for ver o modelo regulatório, não há distinção. E nós somos sem fins lucrativos, nós somos operadoras que acolhem os idosos, nós temos um modelo centrado no cuidado,
que é, inclusive, um modelo esperado para a saúde suplementar. A autogestão já lidera esse processo. Ou seja, se a gente superar esses desafios, o valor percebido pelo cliente ele já existe. Ontem mesmo conversava com alguns dos congressistas e eles diziam, realmente, o cliente da autogestão, vamos chamar aqui associado, usuário, ele se identifica com a empresa, ele luta pela empresa. Então, se a gente conseguir superar esses desafios aqui postos e garantir que esse valor permaneça percebido, olha, o céu é o limite para a autogestão. Perfeito. E agora, Mário Jorge, para terminar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho do Mário Jorge Pessoa, o fora executivo da CACIL, o não presidente da Unidas. Como você se define como ser humano? Porque como a gente está falando de autogestão, a gente está falando de pessoas, eu acho que é importante entender um pouquinho de quem é a pessoa que vai liderar a nossa instituição nos próximos anos. Nubia, é difícil responder sobre si, né? Não, mas eu vou tentar. Tinha que ser difícil. Você tem que fazer uma... Não foi combinado, viu, gente? Eu sou uma pessoa de propósito e de paixão, né? Eu não consigo conceber nada na minha vida que não tenha propósito. E talvez a autogestão, não à toa estou há 28 anos, ela tem um propósito, uma nobreza de cuidar das pessoas. E independente de onde você esteja, numa operadora de autogestão, independente de onde você esteja, da área que esteja, o teu trabalho vai levar a garantia de cuidado àquele que precisa. Então, se eu sou uma pessoa que me identifico com os propósitos e eu tenho a oportunidade de trabalhar numa empresa e servir a uma instituição como a Unidas, cujo propósito final, para além das filiadas, para além das operadoras de autogestão, é chegar a um cuidado certo, na medida certa, para aquele que precisa, eu me sinto atendido no meu próprio propósito. Nossa, perfeito, gente. Tá vendo como a pergunta foi boa? A resposta foi linda, Mário Jorge. Muito obrigada pelo seu tempo. Um sucesso enorme para você à frente da Unidas. Tenho certeza que o ano que vem a gente vai estar aqui conversando para comemorar esse primeiro ano de muitas conquistas da nova gestão. Muito obrigado, Nubia. Muito obrigado a vocês que nos assistem e até logo mais. Perfeito. Bom, como o Mário Jorge disse, eu agradeço a audiência e a gente se vê no próximo vídeo dessa terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas. Até breve.